Líbano, um país fascinante. Uma terra de contrastes, de grande diversidade de cultura, que funciona na modernidade de suas cidades. Tem uma história que remonta a milhares de anos, com a beleza de suas tradições e pessoas, desde as ruínas romanas até as antigas cidades fenícias. É conhecido por sua geografia diversa e beleza natural. Tiro e Sidon, que invocam seu glorioso passado cativador. Sinfonia de culturas e paisagens, uma mistura de Oriente e Ocidente. Lugar de palácios e castelos, vales férteis e montanhas nevadas. Muitos vinhedos de classe mundial, aldeias e povoados que cativam os viajantes por sua riqueza histórica, arquitetônica e natural. Conhecidos por sua hospitalidade calorosa e generosidade. Explore com a gente esse incrível país e descubra os dados mais interessantes e extraordinários do Líbano. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A República Libanesa se encontra localizada no Oriente Médio, na região de Levante. Líbano se limita a leste e a oeste com a Síria, ao sul com Israel e a oeste com o Mediterrâneo. Este país possui em média 225 quilômetros de costa. Líbano tem uma longitude de cerca de 250 quilômetros por uns 50 quilômetros de largura. Possui uma superfície de cerca de 10.450 quilômetros quadrados, sendo um dos menores países do Oriente Médio. Líbano possui uma população de cerca de 5,2 milhões de habitantes, dos quais, como dado curioso, 2 milhões habitam no país como refugiados sírios e palestinos. Assim podemos destacar que a distribuição da população é de 89,2% urbana e o resto de área rural. Administrativamente, Líbano se divide em 8 regiões ou muhafazats. Sua capital e região mais importante é Beirute, localizada na seção central da costa libanesa. Outras cidades destacadas são Trípoli, sendo a segunda maior cidade do país, localizada na costa norte no mesmo, e a terceira cidade mais importante do país é Sidon, localizada nas costas meridionais. Beirute é a capital do Líbano, é uma cidade fascinante e complexa, rica em história, cultura e diversidade. Conhecida como a Paris do Oriente Médio, Beirute tem uma mistura única de tradição e modernidade, que se reflete em sua arquitetura, vida noturna, gastronomia e cultura. Beirute tem uma história que remonta a mais de 5.000 anos. A cidade foi habitada por fenícios, romanos, bizantinos, árabes e otomanos, cada um deixando sua marca no patrimônio cultural e arquitetônico da cidade. Caracterizado por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Passou por vários processos de reconstrução ao longo de sua história recente, especialmente após a devastadora Guerra Civil Libanesa e a explosão no porto de Beirute em agosto de 2020. É frequentemente chamada de Cidade Fênix, devido à sua notável capacidade de se reerguer após inúmeras adversidades ao longo de sua história. Tal como a fênix que renasce das próprias cinzas, a cidade foi habitada por diferentes civilizações e impérios. Os antigos cananeus a chamavam de Beirute, que significa poços. Este nome se deve à abundância de fontes de água potável encontradas na área, passando pelos gregos que a chamaram de Odisseia em Canaã. Também os romanos, os bizantinos e os otomanos, entre outros. Com mais de 2,5 milhões de pessoas em sua área metropolitana, como sempre foi desde os tempos antigos, Beirute é hoje um centro financeiro, que une Ocidente com Oriente, gerando perto dos 60% do PIB total no país. Beirute permanece uma cidade de importância histórica e cultural significativa no Oriente Médio, com um legado que continua a influenciar a região e o mundo. Beirute, uma cidade vibrante e tão cheia de história. Possui muitos lugares imperdíveis para quem está visitando a cidade. Aqui encontramos Centro Histórico de Beirute, com suas ruas pitorescas e edifícios otomanos e franceses. Nesse centro se encontra a Mesquita Mohamed Al-Amin, também conhecida como a Mesquita Azul, é um dos marcos mais reconhecidos da cidade. Construída no século XII, um destacado exemplo de arquitetura árabe. Aqui também encontramos a Catedral de São Jorge Maronita, construída no século XVIII e um exemplo de arquitetura bizantina. Também encontramos o Museu Nacional de Beirute, o principal museu arqueológico do Líbano, com uma vasta coleção de artefatos que abrangem milhares de anos de história. Outro lugar inclui a Zaytuna Bay, uma marina moderna com uma variedade de restaurantes, cafés e lojas de luxo. É um lugar agradável para passear, jantar e desfrutar da vista dos iates e do mar, onde poderá contemplar o Parque Raoul Sheh, uma área costeira famosa por suas formações rochosas e vistas espetaculares do mar. É um ótimo lugar para caminhadas e relaxamento. Também na cidade encontramos o Museu Sursok, um museu de arte moderna e contemporânea situado em uma mansão histórica, com uma impressionante coleção de obras de artistas libaneses e internacionais.
Para quem gosta de arqueologia, deve evitar as ruínas romanas, espalhadas pelo centro de Beirute, incluindo as termas romanas e colunas antigas, oferecendo um vislumbre do passado antigo da cidade. E para quem quer a melhor vista da cidade, vá até o Santuário de Arissa, oferecendo um panorama que se estende por muitos quilômetros ao longo da costa e até o interior. O santuário pode ser alcançado de carro ou através do teleférico, que oferece uma experiência única. O Líbano é um país pequeno, mas geograficamente diversificado, com uma variedade impressionante de regiões e paisagens. O Líbano é geograficamente estruturado em 3 faixas paralelas principais que correm de norte a sul. A faixa mais ocidental é a planície costeira, corre ao longo da costa mediterrânea do Líbano. É relativamente estreita, variando em largura, com só 6,5 quilômetros onde se encontra a cidade de Trípoli. Essa faixa tem um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves e chuvosos, e faz parte das principais cidades do país como Beirute, Sidon e Tiro. A principal atividade é a agricultura, cultivo de frutas cítricas, oliveiras, legumes e bananas. A segunda faixa paralela à planície costeira inclui algumas das montanhas mais altas do Líbano. Esta cordilheira se estende do norte ao sul do país por uns 170 quilômetros, com uma vegetação rica em florestas de cedro, pinheiros e outras árvores típicas do clima mediterrâneo. Inclui algumas das montanhas mais altas do Líbano, como Kurna Sauda, que atinge 3.088 metros. Entre essas montanhas se encontram milenares oliveiras, que enriquecem a região desde os tempos bíblicos. Além disso, é lar dos cedros do Líbano, a árvore nacional do país. O sistema montanhoso do Líbano está composto por 2 cadeias montanhosas paralelas, os Montes Líbanos Orientais e Ocidentais, separados por uma faixa de 16 quilômetros de largura, conhecido como Vale do Becaia, localizado entre as montanhas do Líbano a oeste e as montanhas Anti-Líbano a leste. Também fazendo parte o rio Litani, o maior rio do Líbano, que corre através do vale. Rico em agricultura, a principal região agrícola do Líbano é conhecida pela produção de vinho, frutas, legumes e grãos. E o Monte Hermon, que atinge aproximadamente 2.814 metros. A história do nome Líbano é rica e está profundamente enraizada na antiguidade. O nome tem origens linguísticas antigas e está associado às características geográficas da região. O Líbano é mencionado várias vezes na Bíblia, mais de 200 vezes, destacando suas florestas de cedros e sua importância histórica. Um dos lugares citados é no livro de Jeremias, que faz várias referências ao Líbano. As referências ao Líbano são ricas em simbolismo e significado. Elas refletem a beleza e a importância histórica dos cedros do Líbano, ao mesmo tempo em que servem como poderosas metáforas para as mensagens proféticas de Jeremias. O nome Líbano vem da raiz semítica, LBN, que significa branco. A bandeira do Líbano é um símbolo nacional de grande significado e história. A bandeira do Líbano consiste em 3 faixas horizontais. Vermelho. As faixas vermelhas simbolizam o sangue derramado pelos mártires na luta pela libertação e pela independência do Líbano. Branco. A faixa branca representa a paz, a pureza e a neve que cobre as montanhas do Líbano. Cedro verde. O cedro é um símbolo tradicional do Líbano e representa a imortalidade, a paz e a tolerância. O cedro do Líbano é conhecido desde a antiguidade por sua durabilidade e foi mencionado várias vezes na Bíblia. Este símbolo também aparece no centro da bandeira para destacar a importância histórica e cultural do cedro para o país. Os libaneses são um povo conhecido por uma rica herança cultural e uma história marcada por resiliência. São um povo muito hospitaleiro, marca de sua rica cultura e tradições. Compartilhar um café é uma parte essencial da sua cultura, é uma forma de se conectar com família, amigos e conhecidos, criando um espaço para as conversas e fraternidade. Fumar narguilé ou xixa é uma tradição social muito popular no Líbano. É comum ver pessoas fumando narguilé em cafés, restaurantes e em casa, especialmente durante encontros sociais. O narguilé é muitas vezes compartilhado entre amigos e familiares, tornando-se uma atividade social importante. O humor dos libaneses é caracterizado por uma mistura de inteligência, ironia, e uma habilidade de encontrar humor nas dificuldades cotidianas. O espírito festivo dos libaneses é vibrante, caloroso e marcado por uma forte ênfase na celebração da vida, da família e da comunidade. A música e a dança são centrais nas celebrações libanesas. O dabke, uma dança folclórica em grupo, é um elemento comum em muitas festas e eventos. A diáspora libanesa é uma das maiores e mais influentes do mundo, com milhões de libaneses e descendentes vivendo fora do Líbano, que se estima ao redor de 14 milhões de pessoas, superando em número a população do Líbano, impulsionada por fatores como a busca por melhores oportunidades econômicas, instabilidade política e guerras.
Grandes ondas de emigração ocorreram durante e após a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Libanesa e os conflitos mais recentes. Os libaneses emigraram para várias partes do mundo, incluindo as Américas Norte e Sul, África, Austrália e Europa. Liderada pelo Brasil com 6 milhões de libaneses. A influência cultural libanesa é visível em todos esses países, principalmente na culinária. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! A culinária libanesa é uma das mais ricas e variadas do mundo árabe, conhecida por seus sabores frescos, ingredientes saudáveis e uma grande variedade de pratos. Com seus vibrantes sabores e aromas, é um reflexo da história e cultura do país. Entre os pratos mais representativos podemos mencionar hummus, purê de grão de bico com tahine, alho, suco de limão e azeite de oliva. Baba ganoush, purê de berinjela assada com tahine, alho, limão e azeite. Outro muito interessante é o tabule, salada de salsa, hortelã, tomate, cebola e trigo bulgur temperada com suco de limão e azeite. Também o falafel, são bolinhos fritos feitos principalmente de grão de bico moído e ervas. Shawarma, carne marinada em especiarias e assada lentamente em um espeto vertical. Servida em pão pita com vegetais e molho de tahine. Não podemos deixar de mencionar o kaak, um tipo de pão em forma de anel, coberto com sementes de gergelim. E o quibe, uma mistura de carne moída, trigo bulgur e especiarias. Pode ser frita, assada ou crua. Manakis, um tipo de pão achatado coberto com zaatar, queijo ou carne, parecido com uma pizza. As pitas de carne grelhada, esses sanduíches, muitas vezes conhecidos como shawarma, kafta ou kebab, são populares não só no Líbano, mas em todo o Oriente Médio. E a principal sobremesa, baklava, massa filo recheada com nozes e mel. A culinária libanesa é uma escolha popular para aqueles que procuram uma dieta equilibrada e deliciosa. O Líbano está em uma posição estratégica no Oriente Médio. A economia se caracteriza por sua diversidade. Beirute é um grande centro turístico, impulsionando os setores de serviço, turismo, financeiros, tecnologia da informação e telecomunicação. O setor de serviços representa uma grande parte do PIB, em média 70%. Outro pilar da economia é o sistema bancário e financeiro. O Líbano tem uma longa tradição de ser um centro bancário no Oriente Médio. O sistema bancário libanês era conhecido por sua confidencialidade e estabilidade relativa, atraindo depósitos de todo o mundo árabe. E com o grande número de pessoas que emigraram, as remessas se tornam um fluxo considerável. Em 2023 estima-se que excederam os 7 milhões e 200 mil dólares, o que representou 14% do PIB nacional. Embora menor em termos de contribuição ao PIB, a agricultura ainda é importante. Produtos agrícolas incluem frutas, especialmente maçãs e cítricos, vegetais, tabaco, uvas, para vinho e azeite de oliva. A indústria inclui a produção de alimentos e bebidas, produtos químicos, têxteis, cimento e mobiliário. O Líbano tem o potencial de explorar reservas de gás natural e petróleo no Mediterrâneo, o que poderia alterar significativamente a economia no futuro. No entanto, questões políticas e disputas territoriais com Israel têm retardado o desenvolvimento. Ao leste do Líbano, entre as cadeias montanhosas do Líbano a oeste e do Anti-Líbano a leste, encontra-se o Vale do Becaia. Uma região significativa no Líbano, tanto em termos de sua geografia quanto de sua importância histórica, cultural e econômica. Ele se estende por cerca de 120 quilômetros de comprimento e tem uma largura média de 16 quilômetros. É a região agrícola mais fértil do Líbano e é conhecido como celeiro do país. É uma área de grande importância histórica. Ele foi habitado desde os tempos pré-históricos e era uma rota comercial importante na antiguidade, ligando o Mediterrâneo ao interior da Síria e Mesopotâmia. No coração desse vale se encontra Baalbek, uma antiga cidade fenícia, que floresceu sob o domínio romano. A cidade de Baalbek, conhecida como Heliópolis, Cidade do Sol durante o período romano, já era um local de adoração antes da chegada dos romanos. Uma das atrações mais famosas do Vale do Becaia são as ruínas romanas de Baalbek, que incluem alguns dos maiores e mais bem preservados templos romanos do mundo. Estes templos, dedicados a Júpiter, Baco e Vênus, são patrimônio mundial da Unesco e atraem turistas de todo o mundo. Foram construídos com pedras enormes, algumas pesando mais de 800 toneladas. As técnicas de engenharia usadas para mover e colocar essas pedras continuam sendo um mistério para os estudiosos modernos. Escavações no local têm revelado não apenas os templos, mas também residências, ruas e outros elementos urbanos da antiga Heliópolis.
Mais ao sul encontramos a Rota Almeia, que é uma estrada cênica que atravessa as montanhas do Líbano, oferecendo vistas espetaculares e acessos a diversas aldeias históricas e pontos turísticos. Ali encontramos Anjar, uma cidade histórica localizada no Líbano, conhecida principalmente por seu sítio arqueológico excepcionalmente bem preservado, que remonta ao período omíada. O Líbano não se destaca apenas por sua história antiga e beleza natural, mas também por sua tradição vinícola que remonta a milhares de anos, com evidências de vinificação pelos fenícios e romanos. A Rota do Vinho no Líbano é uma experiência turística única que permite aos visitantes explorar as vinícolas e a cultura vinícola da região do Vale do Becaia, conhecida por sua tradição vinícola que remonta a milhares de anos. Está localizada principalmente no Vale do Becaia, uma região fértil entre as montanhas do Líbano e o Antilíbano, conhecida por seu clima mediterrâneo ideal para o cultivo de uvas. Durante o domínio romano, o Líbano era conhecido por seus vinhos de alta qualidade. Os romanos aprimoraram as técnicas de viticultura e vinificação na região do Vale do Becaia, estabelecendo vinhedos e introduzindo novas variedades de uvas. Na era islâmica, sob o califado omíada no século VII, a tradição vinícola continuou a prosperar no Líbano. A cidade de Baalbek, no Vale do Becaia, era um importante centro de vinificação e comércio, atestando a continuidade da cultura do vinho durante este período. Hoje em dia, a principal região vinícola do Líbano é o Vale do Becaia, conhecido por seu clima mediterrâneo ideal para o cultivo de uvas. Outras regiões incluem as montanhas do Líbano e a área costeira. As vinícolas ao longo da rota oferecem degustações de vinhos onde os visitantes podem experimentar diferentes variedades e aprender sobre o processo de vinificação. Vinhos libaneses têm ganhado prêmios e reconhecimento em competições internacionais, destacando-se pela sua qualidade e distintivo sabor. Os vinhos libaneses são exportados para vários países ao redor do mundo, contribuindo para a promoção da cultura vinícola do Líbano globalmente. O Reino Unido, França e Estados Unidos são seus maiores importadores. O Líbano possui regiões e locais de grande importância histórica, cultural e natural no Líbano. Cada um desses lugares tem características únicas que contribuem para o patrimônio rico e diversificado do país. Sua costa é a região mais variada, de norte a sul. Há uma grande variedade de paisagens como florestas, rios, vales e cascatas. Entre eles podemos mencionar a reserva de Jabal Moussa. É uma reserva da biosfera reconhecida pela Unesco desde 2009. A área é conhecida por sua biodiversidade rica e por ser um habitat para muitas espécies endêmicas de flora e fauna. É um exemplo importante de conservação ambiental no Líbano, promovendo ecoturismo sustentável. Oferece trilhas para caminhadas, passeios guiados e atividades educacionais para visitantes. A combinação de belezas naturais e históricas faz dessas regiões destinos essenciais para quem deseja entender e apreciar o legado multifacetado do Líbano. Também a Cidade Velha de Byblos é um patrimônio mundial da Unesco, conhecida por suas ruas de paralelepípedos, mercados antigos e igrejas históricas. É um importante destino turístico que oferece um vislumbre da rica herança cultural e histórica do Líbano. É uma das cidades mais antigas do mundo continuamente habitada, com uma história que remonta a mais de 7.000 anos. É um importante destino turístico que oferece um vislumbre da rica herança cultural e histórica do Líbano. O nome Byblos está relacionado à palavra grega para livro, biblos, devido ao comércio de papiro que a cidade conduzia com o Egito. Byblos foi um centro de aprendizado e escrita na antiguidade. A cidade começou a se desenvolver como potência comercial no Mediterrâneo, exportando a apreciada madeira dos seus cedros a outras pontas do Mediterrâneo de forma especial ao Egito, que a utilizavam para seus barcos e templos. Em troca da sua madeira, Byblos recebia papiro e linho, o que lhe valeu o nome de Byblos, derivado da palavra grega para livro, biblos. O Monte Líbano oferece uma experiência inesquecível para os amantes da natureza. Possui uma impressionante variedade de maravilhas naturais. Compreende a Cordilheira Ocidental que frequentemente se destaca desde os distritos costeiros até os picos nevados. Razão do porquê dessa região procede o nome do país, que em árabe significa branco, em referência aos picos nevados do Monte Líbano. Entre os lugares mais emblemáticos podemos mencionar o Vale de Kadisha, Vale Sagrado. É um dos vales mais profundos e pitorescos do Líbano, situado ao norte do país. Este vale é um importante local histórico e espiritual, abrigando antigos mosteiros e eremitérios cristãos. É também um local de grande beleza natural, com paisagens montanhosas e vegetação densa. É caracterizado por suas impressionantes formações geológicas, com penhascos íngremes, desfiladeiros profundos e vegetação exuberante. O rio Kadisha corre ao longo do vale, contribuindo para sua fertilidade e beleza.
Também há Coura, uma vila pitoresca localizada no distrito de Jeio, Baiblos. A vila está situada a uma altitude que varia entre 1.200 e 1.800 metros acima do nível do mar. Assim como a cascata do desfiladeiro de Baatara, também conhecida como a Caverna das Três Pontes, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Líbano. Refere-se às três pontes naturais de calcário que atravessam o desfiladeiro, uma acima da outra. Estas pontes foram formadas ao longo de milhões de anos. Também é muito conhecido pelos seus povoados das montanhas, com centros de esqui, que oferecem pistas emocionantes e vista panorâmica das montanhas circundantes, convertendo em destino muito popular no inverno, assim como Sar no verão. Uma região montanhosa e uma aldeia situada no Líbano. As trilhas e sinuosas estradas são populares entre os amantes da natureza e ciclismo. Viver no Líbano é uma experiência marcada por uma mistura de modernidade e tradições antigas, com uma cultura rica e uma história profunda que influenciam o cotidiano, com um clima mediterrâneo agradável e pessoas amáveis e hospitaleiras, no qual contrasta com aspectos políticos e sociais. Os delitos não são um problema grave, a segurança se torna afetada pelos grupos extremistas xiitas e pelo controle que eles exercem, especialmente o Hezbollah. Esse grupo exerce um controle significativo em várias áreas do país, especialmente no sul do Líbano, no Vale do Becaia e nos subúrbios do sul de Beirute. Foi fundado em 1982 durante a Guerra Civil Libanesa e a invasão israelense do Líbano. Foi inicialmente criado como uma milícia xiita para resistir à ocupação israelense do sul do Líbano. É fortemente apoiado pelo Irã, tanto financeira quanto militarmente. Também recebe apoio da Síria. Seu poder militar supera incluso do exército libanês. Também possui uma ala política que participa do governo libanês. Desde a década de 1990, o Hezbollah tem membros eleitos no parlamento libanês e participa de coalizões governamentais. A comunidade internacional a considera como terrorista, responsáveis de ataques com mísseis ao norte de Israel. O custo de vida pode ser alto, especialmente em áreas urbanas. A crise econômica recente aumentou o custo dos bens importados e serviços básicos, pressionando ainda mais os orçamentos familiares, principalmente na região de Beirute, que é um centro de negócios e importações internacionais, onde torna o metro quadrado mais escasso e caro. Além disso, a desvalorização constante de sua moeda, a libra libanesa, afeta as importações da qual eles tanto dependem. Áreas costeiras montanhosas e agrícolas, assim é marcado o norte do Líbano. Desde as movimentadas ruas de Trípoli até as tranquilas montanhas de Bshari, a região oferece uma variedade de experiências para residentes e visitantes. Rodeada de vales agrícolas que contrastam com suas montanhas que no inverno se tornam esbranquiçadas pela neve. Enf é uma pequena e pitoresca cidade costeira localizada no norte do Líbano, na província de Coura, conhecida por sua beleza natural, história rica e tranquilidade. Está situada na costa mediterrânea, ao sul de Trípoli e ao norte de Batron. A cidade é conhecida por suas praias rochosas e penínsulas que se estendem para o mar, famosa por suas falésias de calcário, águas cristalinas e paisagens marítimas deslumbrantes. O Vale de Cadisha, também conhecido como Vale Sagrado, é uma região de grande importância histórica e espiritual. É famoso por sua beleza natural, suas antigas comunidades monásticas e suas cavernas eremíticas. O vale é esculpido pelo rio Cadisha e é cercado por montanhas íngremes e falésias. O vale se estende desde a aldeia de Bshai até a cidade de Trípoli. A uns 45 quilômetros encontramos Batron, uma das cidades mais antigas e encantadoras do Líbano, localizada ao longo da costa do Mediterrâneo, ao norte de Beirute. É conhecida por suas praias rochosas e arenosas, águas cristalinas e ambiente costeiro pitoresco. A velha cidade de Batron é um labirinto de ruas estreitas, casas de pedra antigas e edifícios históricos que remontam a várias eras. Mas sem dúvidas o destino mais reconhecido é a cidade de Trípoli, a segunda cidade mais importante do país. Um antigo porto fundado pelos fenícios. Foi um importante centro durante as eras fenícia, romana, bizantina, mameluca e otomana. Era sede da exportação de seda e cerâmica. É conhecida por suas estruturas históricas, incluindo a fortaleza de Saint-Gilles, o Sou, mercado medieval e os banhos públicos mamelucos. Aqui se encontra muita beleza natural, desde as montanhas nevadas até as águas cristalinas do Mediterrâneo. Ao sul encontramos o emblemático Monte Hermon, localizado na fronteira entre Israel, Síria e Líbano. Ele é a montanha mais alta da região, com uma altitude de aproximadamente 2.814 metros. É mencionado em textos antigos, incluindo na Bíblia, onde é associado a locais de importância espiritual e eventos históricos. Também encontramos Anjar,
Cidade Umayyad é uma cidade histórica localizada no Vale do Beqaua. É famosa principalmente pelo seu sítio arqueológico, que remonta ao período Umayyad. É notável por sua arquitetura única, que mistura influências bizantinas e persas, refletindo o período de domínio omíada na região. Mas sem dúvida, as maiores atrações estão nas cidades costeiras da região, onde se destaca a cidade de Sidom, conhecida em árabe como Saída. É uma cidade costeira histórica localizada no sul do Líbano, ao longo do mar Mediterrâneo. É uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, remontando pelo menos ao 3º milênio antes de Cristo. A cidade possui ruínas fenícias e romanas bem preservadas, incluindo templos, necrópolis e um aqueduto romano. Sidom é um porto importante para o Líbano, com uma longa tradição de atividades portuárias e pesca. Além das ruínas antigas, Sidom atrai turistas com suas praias, mercados tradicionais, cafés à beira-mar e restaurantes que oferecem pratos de frutos do mar frescos. A cidade oferece praias de águas cristalinas e passagens costeiras impressionantes, onde seus visitantes podem passear por suas ruas beira-mar, lugares arqueológicos e desfrutar da autêntica beleza natural e cultural do país. Os fenícios eram conhecidos por suas habilidades em navegação e comércio marítimo. Tiro se destacou como um importante centro comercial no Mediterrâneo, controlando rotas comerciais e explorando o comércio de produtos como púrpura, um corante valioso, obtido dos moluscos marinhos, que era altamente valorizado na antiguidade. Tiro foi fundada pelos fenícios por volta do 3º milênio antes de Cristo e se tornou uma das mais prósperas cidades-estado fenícias ao longo dos séculos. Famosa por sua longa história como um dos centros mais importantes da civilização fenícia, com suas ruas empedradas e seu porto, que são patrimônio mundial da Unesco. Possui ruínas fenícias e romanas impressionantes que testemunham sua importância histórica. Entre os sítios arqueológicos notáveis estão a necrópole, o hipódromo romano e os restos das colunas do templo de Melkart, Hércules. Os fenícios estabeleceram colônias ao longo do Mediterrâneo e até mesmo fora dele, contribuindo para a disseminação de sua cultura, língua e técnicas comerciais, que com o tempo se converteram em autênticas cidades. Além disso, devido à pressão exercida pelo Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia, muitos fenícios foram obrigados a abandonar suas cidades e se dirigir aos seus assentamentos e se estabelecer neles de forma permanente. Entre suas cidades mais destacadas, figuram Cartago, região que hoje é a Tunísia, uma antiga cidade-estado fenícia localizada na costa norte da África, que logo se tornou um dos centros comerciais mais importantes do Mediterrâneo Ocidental. Cádiz, na atual Espanha, foi um importante porto comercial e estratégico no Atlântico e considerada como um dos primeiros assentamentos fenícios na Europa Ocidental. E Sicília, onde os fenícios se assentaram por toda a ilha. O Líbano possui uma história rica de invenções e contribuições para o desenvolvimento humano ao longo dos séculos. A história de suas terras, estando localizada na Lua Crescente, possui um lugar importante nessa região, conhecida como berço da civilização. Suas costas foram povoadas e centros de desenvolvimento e cultura, desde o tempo de civilizações antigas. Entre suas invenções que mudaram a história está a roda, o alfabeto fenício e da medição do tempo. Mas não foi até o ano 3000 a.C. que as primeiras cidades de Tiro, Sidom, Beirute e Biblos apareceram na costa libanesa, fundadas pelos fenícios descendentes dos antigos cananeus, que eram o povo da antiga terra de Canaã, como se lê na antiga Bíblia em hebraico. Os fenícios são famosos por ser um dos primeiros especialistas na navegação. A eles atribuem o uso da estrela polar para navegar pelos oceanos durante as noites. Os fenícios também foram os primeiros a navegar por grandes distâncias para comercializar com outras culturas. Um dos seus principais produtos era o cedro do Líbano, como está na história bíblica do rei Salomão, que utilizou o cedro para a construção do grande templo de Jerusalém. Mas outra grande contribuição da cultura fenícia, que foi uma das contribuições mais significativas da história dos antigos habitantes da região do Líbano, foi o desenvolvimento do alfabeto fenício por volta de 1200 a.C. Esse sistema alfabético influenciou a criação de muitos outros sistemas de escrita ao redor do mundo. A cultura fenícia foi conquistada por vários impérios no decorrer da história, como o de Israel, sírios, babilônicos, persas, gregos e romanos, todos deixando importantes vestígios. Líbano ficou sob o domínio otomano desde 1516. Os conflitos religiosos entre drusos e cristãos acontecidos em 1860 provaram a inclusão de tropas francesas, que chegaram ao país para colocar ordem em 1861. Após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o país passou a formar parte do mandato francês de Síria e Líbano.
Território sob o controle da França, apoiada pela recém-criada Sociedade de Nações, antecessora da atual ONU. Os franceses estabeleceram na região uma nova república parlamentar, conhecida como o Estado do Grande Líbano. Depois da criação de uma constituição em 1926, os franceses estabeleceram um sistema político na recém-criada república. Foi um sistema baseado no confessionismo, quer dizer, um sistema que a distribuição do poder se dava segundo as diferentes comunidades religiosas. Após muitos anos de lutas entre as diferentes facções e movimentos nacionalistas, o Líbano obteve sua independência da França em 22 de novembro de 1943. O Pacto Nacional Informal foi estabelecido, distribuindo o poder entre as várias comunidades religiosas, que formavam a nova república, conduziram a uma devastadora guerra civil, que eclodiu em 13 de abril de 1975, com confrontos entre milícias cristãs e palestinas. A guerra se complexificou com o envolvimento de várias facções libanesas e intervenções estrangeiras. Israel invadiu o Líbano em 1982, ocupando Beirute e procurando eliminar a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Durante a invasão israelense, as milícias falangistas libanesas massacraram centenas de palestinos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, sob o olhar das forças israelenses. Neste mesmo ano, uma força multinacional de paz foi iniciada em Beirute, com contingentes dos Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. O objetivo era supervisar a retirada das forças palestinas e sírias. Essas forças permaneceram no país até o ano de 1984. Esse conflito se estendeu até o ano 2000. Também desde 1976, Síria mantinha presença militar no Líbano, até que foram expulsos no ano de 2005. Após a reconhecida Revolução do Cedro. Até os dias atuais, Líbano tem mostrado sua resiliência para se recuperar de diversos conflitos. A história do Líbano no século XX é marcada por uma complexa teia de eventos que continuam a influenciar a política e a sociedade libanesa nos dias atuais. As montanhas de Chouf, também grafadas Chouf ou Chouf, são uma cadeia montanhosa no Líbano, situada no sudoeste do país, a sudeste de Beirute. A região é caracterizada por montanhas escarpadas, vales profundos e florestas densas. O Monte Barou, uma das montanhas mais altas da região, é uma característica proeminente. A reserva é uma das maiores áreas protegidas do Líbano, abrangendo cerca de 5% do território do país. É conhecida pela sua biodiversidade, incluindo os famosos cedros do Líbano, que são um símbolo nacional. É lugar de numerosos monumentos históricos, como palácios e castelos, pois na época otomana, essa região era sede do poder, e possuía um status quase autônomo. A dinastia Bashir Shihab administrou o reino feudal desde as suas capitais, Deir el-Kamar e Beit Edine, respectivamente em nome de Istambul. O Palácio de Beit Edine foi construído no início do século XIX pelo emir Bashir Shihab II. Este palácio é um exemplo notável da arquitetura libanesa otomana e serve como uma das principais atrações turísticas da região. A reserva natural de Chouf é famosa por suas florestas de cedro, particularmente os cedros de Barou. Estas árvores majestosas são altamente valorizadas e protegidas devido à sua importância ecológica e simbólica. A reserva é um habitat para uma variedade de espécies de flora e fauna, algumas das quais são endêmicas ou ameaçadas. A proteção e a conservação desta área são vitais para a manutenção da biodiversidade no Líbano. A região tem uma forte tradição na produção de vinho, que remonta a milhares de anos, desde a época fenícia, convertendo não apenas em uma bebida, mas um símbolo da história dessa terra. As montanhas de Chouf, no Líbano, são uma região caracterizada por uma significativa diversidade religiosa, como a comunidade drusa e cristã. Essa convivência é facilitada por acordos sociais e culturais que permitem a manutenção de identidade e práticas religiosas distintas, enquanto promovem a cooperação e a paz. Tem uma rica tradição pelos tecidos e sua cerâmica, que se elabora à mão, utilizada para a elaboração de pratos e objetos decorativos. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Não esqueça de nos contar o que achou do vídeo, e de qual cidade do mundo você está nos assistindo, aqui nos comentários. Que você tenha um excelente dia. Até o próximo vídeo.